Irmãos, veio o Espírito do Senhor sobre mim, dizendo: Filho do homem, assim fala Deus. Filho do homem, assim diz o Senhor, e fala o Senhor conforme os seus oráculos. A sua imutável palavra de Deus, outrora escrita ou descrita por meio dos seus servos, os profetas, os discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né? No passado, porque nos últimos dias, antes do milênio de Deus, por mim mesmo, Deus haveria de falar ou escrever tão somente por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje, para o trigo ainda junto e misturado com o joio de toda a terra em nossos dias desde ontem, até que venha o selamento total da Igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, até que ocorra o batismo total, né, do corpo da Igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, porque só depois desta primeira ressurreição espiritual, só depois da primeira ressurreição espiritual para o trigo, que certamente ocorrerá no segundo ai da grande tribulação de três dores, devo avisar a todos vós que somente depois da grande tribulação de três dores é que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, será reunida com o próprio Cristo em Sião, na nova nação profética de Sião, né, para este tempo ou época. Portanto, irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por mim mesmo, por meu intermédio a todos vós, né? Vocês querem, né? Porque se o trigo e o joio ainda juntos e misturados, né? Todos estão mortos espiritualmente, né? Ninguém está praticando a verdade, ninguém está praticando a santidade ou a santificação, e muito menos ninguém está praticando a purificação do pecado ou do pecador, conforme determina Deus por meu intermédio, portando a lei de Sião, portando a lei de Cristo Jesus, Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Ou seja, se tanto o trigo quanto o joio, né, ainda juntos e misturados em toda a terra em nossos dias desde ontem, né, porque ainda não houve a primeira ressurreição espiritual para o trigo, né, ainda não houve a renovação espiritual para a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, mas tanto o trigo quanto o joio ainda juntos e misturados, né, neste deserto, toda a terra, todos estão mortos espiritualmente. E por que estão mortos espiritualmente? Porque são transgressores da lei do Senhor, são transgressores da lei de Cristo, né? Lembrem-se de que, né, tanto o mundo invisível quanto mais o físico, né, o visível, tudo é herança de Deus para mim e os meus escolhidos em nossos dias, né? Portanto, o último Adão, o último profeta de Deus, o único Messias, o último pastor de Deus para este tempo ou época em que a igreja de Cristo, o trigo, ainda está ou se encontra juntos e misturado com o joio, né? Este único pastor de Deus, o único Messias de Deus, o último Adão, o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo, eu sou, né? Eu sou esta perfeita imagem e a semelhança do Deus vivo e altíssimo, levantado ou edificado, ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, rejeitado por todos vós, né? Portanto, antes da primeira ressurreição espiritual para o trigo, aprove ao Senhor, em primeiro lugar, me ressuscitar, né, espiritualmente, me levantar espiritualmente, porque só depois, né, do selamento, só depois do batismo, que virá a primeira ressurreição espiritual para o trigo. O joio vai acordar ou ressuscitar espiritualmente só depois do milênio, dos 1000 anos. Portanto, a palavra de Deus, a mensagem profética de Deus é para todos vós, né? Tanto o trigo quanto o joio, né? Porque ainda se encontram juntos e misturados, né?
Portanto, vocês querem empurrar a goela abaixo, né, de todos que são pastores ou pastoras. Vocês querem empurrar a goela abaixo de todos que são pastores ou pastoras, profetas e profetisas, bispos e bispas, apóstolos e etc. do Senhor Jesus Cristo, quando todos vós são líderes políticos e religiosos do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, por meio da religião e da política em geral. Não é verdade? Não? Mas ninguém aceita ou quer confessar, né? Ninguém aceita ou quer confessar que eu sou o último Adão, o último profeta de Deus em nossos dias, portando a lei de Sião como selo do Deus vivo, para a igreja de Cristo ainda no deserto, nos dias de hoje. Por quê? Né? Por quê? Ou seja, todos vós se dizem pastores ou pastoras, né? E etc. Né? Mas ninguém aceita, ninguém recebe ou quer confessar, né, o novo nome do Pai por meu intermédio em nossos dias, porque eu sou este último profeta de Deus para este tempo ou época. Eu sou este último Adão de Deus, né, enquanto a igreja de Cristo ainda está junto e misturado com o joio de toda a terra nos dias de hoje, desde ontem, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, porque a segunda ou a última ressurreição espiritual para o joio só vai ocorrer depois do milênio, né? O joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois do milênio. Portanto, você se diz pastor ou pastora, você se diz bispo ou bispa, você se diz profeta e profetiza, você se diz apóstolo e etc. Mas ninguém dentre todos vós tem a cura, né? Tem a cura ou a prevenção, ninguém tem a salvação, ninguém tem a segurança e a proteção, né, divina de Deus para os seus escolhidos de toda a terra em nossos dias. Como explicar tal situação? Ponto de interrogação. Uma pergunta a todos vós. Vocês se dizem ou se auto-intitularam pastores e pastoras, profetas e profetisas, né? Bispos ou bispas, né? Vocês se auto-intitularam, né? Apóstolos. Mas espera aí, quem dentre toda a população mundial de 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas sobre toda a terra tem a cura divina do Senhor, tem a prevenção divina e eterna de Deus, não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação de 3 dores, né? Porque se vocês fossem verdadeiramente apóstolos, né, do Senhor Jesus, se vocês fossem verdadeiramente pastores ou pastoras de Deus, quando todos são pastores e pastoras do diabo e de Satanás, a serviço da mentira e do engano por meio da religião e da política como um todo em geral, se vocês fossem verdadeiros pastores ou pastoras, né, Deus já tinha entregado a cura, a salvação, a segurança, a proteção, né? Já tinha entregue a prevenção definitiva contra todas as enfermidades, né? Conforme ele me entregou. Todavia vocês estão, o povo, a população em geral, está direcionando a riqueza, o poder, né, e toda a autoridade para lobos em pele de cordeiro, né? Se você se diz pastor ou pastora e etc, no mínimo você já teria a solução ou a cura de Deus, né, para os seus escolhidos de toda a terra em nossos dias. Ou seja, diferente de mim, o que vocês têm, né, o que vocês fazem é dar continuidade ao roubo e à usurpação, à idolatria e à corrupção generalizada do diabo, manifesto, encarnado, incorporado em todos vós, anjos caídos, anjos expulsos da glória de Deus, porque trocaram toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, e portanto todos são impostores.
Todos vós são impostores, ladrões e usurpadores. Por quê? Porque se fazendo passar por mim como Cristo do Senhor Jesus, se fazendo passar por anjo de luz, fazendo uso a luz da palavra de Deus, todos vós são filhos da desgraça, todos vós são filhos do diabo e de Satanás. Por quê? Porque são impostores, né? Portanto, você se diz pastor, pastora, profeta, profetisa, bispo e bispa, você se diz apóstolo ou filho de Deus e etc, né? Todavia, né? Todavia, ou não devo dizer ou afirmar pela imutável palavra do Senhor, de que eu sou o último Adão, eu sou o último servo ou o último profeta de Deus em nossos dias, né? Portando o selo do Deus vivo, portando a cura. Eu sou o verdadeiro portador desta cura de Deus, né? Ao passo que todos vós, falsos profetas, falsos pastores, falsas pastoras, né? Falsos profetas e falsas profetisas, falsos apóstolos, né? Ao passo que todos vós, filhos de Satanás, filhos da desgraça e do diabo que o carregue, vocês são portadores, né, do espírito da morte eterna, né? Todos vós, pode-se dizer, né, se auto-intitularam de pastores e pastoras e etc, né? Quando são pastores e pastoras e etc, do Satanás e do diabo, o espírito da mentira e do engano, através da religião e da política, por meio de um verbo, por meio de uma gramática anticristo, né? Portanto, como explicar toda esta situação em que vocês se intitularam profetas e profetisas, pastores ou pastoras, mas não trazem consigo, como eu tenho comigo, a cura, a salvação, a segurança e a proteção divina de Deus? Portanto, se nenhum dentre todos vós da população mundial, 7 bilhões e meio milhão, né? Ou 8 bilhões de pessoas, se nenhum dentre todos vós, né, tem a salvação ou a cura, a segurança e a proteção divina, né? Porque toda medida paliativa ou provisória por parte de vocês, né? Dentro deste contexto geral, vocês são falsos profetas e falsas profetisas. Vocês são líderes políticos e religiosos disfarçados de cordeiros. Todos vós são lobos saltimbancos, são impostores, são malditos e estão condenados ao inferno de fogo, ao esquecimento eterno, né? Portanto, porque vocês, né, podem dizer que são pastores ou pastoras e etc, mas não aceitam, né, eu dizer ou falar, vocês não aceitam que eu seja, né, que eu sou o único pastor de Deus, o último Adão do Senhor, o último profeta de Deus nos últimos dias, portando o selo do Deus vivo para os seus escolhidos de toda a terra em nossos dias? Ponto de interrogação. Ou seja, vocês se dizem pastores e pastoras, né? No entanto, ninguém tem a cura, ninguém tem a prevenção. Olha só o que está ocorrendo no Brasil e em todo o mundo. Hoje é dia 19 de abril de 2020, um suposto primeiro dia da semana, também chamado de domingo. Hoje é dia 19 de abril, né? E esta pandemia do coronavírus veio para desmascarar, derrubar por terra toda esta máscara corrupta, toda esta máscara da idolatria, da corrupção ou da idolatria, da corrupção generalizada. Esta pandemia do coronavírus veio para derramar a máscara corrupta ou idólatra, tanto da religião quanto da política. Porque nenhum filho da desgraça
que se diz pastor ou pastora, nenhum filho do diabo e de Satanás, que se diz líder político ou religioso, tem a cura. Ninguém tem a prevenção, né? A prevenção não só contra o coronavírus, mas contra a grande tribulação. Ninguém tem a cura, mas eu sou a cura. Eu tenho a cura divina do Senhor, né? Para aqueles que verdadeiramente se arrependerem, né? E aceitarem o novo nome do Pai, herdado a mim por mim mesmo em nossos dias. Portanto, porque vocês podem dizer que são pastores ou pastoras e etc., mas não aceitam eu dizer ou falar que eu sou o único pastor de Deus, o último Adão do Senhor, o último profeta de Deus nos últimos dias, portando, carregando comigo mesmo o selo do Deus vivo para os seus escolhidos de toda a terra nos dias de hoje. Ponto de interrogação. Portanto, se todos vós afirmam se dizer pastores ou pastoras e etc., mas ninguém tem ou traz a cura e a salvação de Deus por meio de Cristo Jesus Sião em nossos dias, então só podemos concluir, né? Só podemos concluir que todos vós são impostores, idólatras, ladrões e usurpadores, ou seja, todo aquele que se diz pastor ou pastora e etc., mas não tem ou não traz consigo a cura, o selo de Deus, porque diferente de todos vós, vocês não têm o selo de Deus. Vocês têm o selo do diabo, a desobediência na sua mão e na sua testa. Diferente de mim, o Cristo do Senhor Jesus, levantado ou ressuscitado espiritualmente por Deus, pelo Pai, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito de profecias, rejeitado por todos vós, né? Diferente de mim, vocês não têm o selo da obediência à lei e à palavra de Deus por mim mesmo, por meu intermédio nos últimos dias, mas vocês carregam na testa, vocês carregam na sua mão, vocês têm em sua mão ou na sua testa, na sua fronte, memória ou alma, a consciência, vocês têm o selo do diabo, a desobediência, a rebeldia, à lei e à palavra de Deus, né? Desde quando o eterno Deus Criador deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Por quê? Ponto de interrogação. Porque Israel foi este primogênito filho, né? A carregar o selo de Caim. O selo de Caim na testa ou nas mãos, né, é a desobediência, a incredulidade, a apostasia, o assassinato, o homicídio, o roubo e a usurpação, a idolatria e a corrupção generalizada. Este é o selo de Caim. E o primogênito filho de Deus, no passado, a nação, o povo, a casa de Israel, também, né, depois que recebeu carta de divórcio do Senhor, Israel adotou, recebeu e confessou a desobediência, a rebeldia, né, a lei e a palavra de Deus, não só na sua memória, na sua testa, mas também nas mãos. Portanto, o selo do Deus vivo é a obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio nos dias de hoje. O selo do Deus vivo é a obediência, a fé inabalável e incorruptível à lei e à palavra de Deus, tão somente por meu intermédio. Mas a marca, o selo do diabo, né, a marca, o selo de Satanás através do filho da perdição, a nação pecaminosa de Israel, é a desobediência, a rebeldia, a incredulidade, a apostasia no que diz respeito à lei e à palavra de Deus por meu intermédio em nossos dias, desde ontem, desde quando Deus deu eterna carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, né? Portanto, todos vós são impostores,
idólatras, ladrões e usurpadores, ou seja, todo aquele que se diz pastor ou pastora e etc., mas não tem ou não traz consigo a cura e a salvação do eterno, então todos vós são impostores, são infiéis, são ladrões e usurpadores, são filhos da desgraça, filhos do diabo que o carregue. Né? Por quê? Porque estão levantando falso testemunho contra os 10 mandamentos. Estão mentindo, né? Se dizem moradas de Deus, quando são moradas do diabo, estão mentindo, estão levantando falso testemunho contra os 10 mandamentos. Ou seja, porque todos vós se dizem pastor ou pastoras e etc., quando, né? Quando eu não posso dizer que eu sou o último Adão, né? Ou eu não posso afirmar ou dizer que eu sou o último profeta de Deus em nossos dias, né? Levantado ou ressuscitado espiritualmente, né? Por Deus, né? Conforme o Senhor Deus fez promessa fiel através de Moisés no passado, né? O Senhor falou para Moisés dizendo que iria levantar um profeta semelhante a ele, né? Do meio dos irmãos da antiga nação pecaminosa de Israel, né? Do meio do povo ou do meio dos irmãos dos filhos de Israel no passado, eu sei de onde vim, né? Ao passo que todos vós mortos espiritualmente não querem se arrepender, não querem aceitar ou confessar, né, que estão mortos espiritualmente, ninguém dentre vós sabe de onde veio, aonde está, né, ou para onde vai. Mas eu sei a condição de todos vós. Vocês estão mortos espiritualmente, tanto o trigo quanto o joio. O joio vai ressuscitar agora, depois do selamento, depois do batismo, né? O trigo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, vai ressuscitar para a vida eterna, mas o joio vai permanecer morto espiritualmente para ressuscitar para a condenação eterna só depois do milênio. Portanto, da casa de Israel no passado, eu sou da tribo e da terra de Naftali, né? A mesma terra de Emanuel, terra de Zebulon, que quer dizer caminho do mar. E isto tem um significado, né, muito importante, muito interessante, porque foi através deste caminho do mar que eu vim, né, para o meio da terra, dentro do estado de Roraima, Brasil espiritual, profético, Monte de Sião. Glória a Deus, aleluia, amém.